E nós seguimos por aqui trazendo para vocês as repercussões e as informações da conversa entre Boris Johnson e Jair Bolsonaro. Pois é, o primeiro-ministro do Reino Unido e o presidente do Brasil conversaram, realizaram uma conversa telefônica para discutir a guerra na Ucrânia. De acordo com um porta-voz do gabinete de Johnson, os dois líderes concordaram em pedir um cessar-fogo urgente e que a paz deve prevalecer, de acordo com esse porta-voz de Boris Johnson. A CNN procurou o Palácio do Planalto e aguarda até este momento uma resposta. E mais, ainda segundo esse porta-voz, Boris Johnson reforçou a Bolsonaro que as ações das forças russas na Ucrânia são repugnantes. E alertou o presidente brasileiro de que o Brasil era um aliado vital durante a Segunda Guerra Mundial. E a voz do presidente brasileiro é crucial neste momento de crise. Temos aí, então, um contato entre Boris Johnson e Jair Bolsonaro, por isso vamos trazer aqui para vocês, compartilhar as opiniões de Fernando Molica e de Boris Casoy, para a gente saber qual seria o cenário, qual seria o papel do Brasil diante dessa guerra na Ucrânia, Molica, e o quão importante é essa proximidade entre o presidente brasileiro e o primeiro-ministro, Boris Johnson. Bem, o Brasil não é uma grande potência, mas é uma economia importante. É um país que tem uma população muito grande, tem um papel relevante na América Latina, também dentro dos BRICS, que é uma associação, um grupo de países do qual também faz parte a Rússia. E o Brasil está nessa postura dúbia o tempo inteiro, dá ali o cravo na ferradura, e o Boris Johnson procurou se aproveitar dessa ambiguidade para puxar o Brasil para o seu lado, para o lado das grandes potências ocidentais. O que ele fez foi isso, olha, ele se aproveitou do fato do governo brasileiro ter votado contra a Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas e puxou a brasa, falou, olha, vem cá, que bom que o Brasil deu esse voto, vamos conversar, já conversamos sobre segurança e tal, lembrou o papel que o Brasil na Segunda Guerra Mundial se aliou, esteve ao lado dos aliados, então isso ele procurou dar uma perspectiva histórica nesse processo, tentando puxar o Bolsonaro, tentando arrancar posições mais efetivas do presidente da República aqui do Brasil. O curioso nessa história é o silêncio do Palácio do Planalto. Como você mesmo falou há pouco, não houve uma resposta do Palácio do Planalto, até onde eu vi, estou aqui dando uma olhada nos sites, enfim, não houve nenhuma manifestação oficial do governo brasileiro, nenhum comentário, nada. Parece que o Bolsonaro não gostou muito dessa conversa, desse vazamento dessa informação que coloca o Brasil ao lado dos países que combatem, que são contra a iniciativa da Rússia. Vamos esperar para ver se hoje ele fala sobre o assunto. Ontem, naquela live lá, a live das quintas-feiras, ele aproveitou para fazer um elogio ao Putin, à Rússia, vindo com aquela história, aquele fantasma, aquela ficção que é a história do domínio internacional sobre a Amazônia. O presidente finge confundir, não é possível que ele confunda, ele finge confundir a ideia de patrimônio da humanidade com a ideia de dominação internacional sobre a Amazônia. Uma coisa, outra coisa. A gente tem várias cidades e vários monumentos do Brasil que são considerados pela Unesco, que é uma associação ligada à ONU, como patrimônios da humanidade. O centro de Olinda, centro de Salvador, a paisagem do Rio de Janeiro, Brasília, enfim, tem várias áreas do Brasil, o centro de São Luís, tudo isso é considerado patrimônio da humanidade. E, no entanto, nem nada nesses locais, nessas cidades, deixou de ser brasileiro. Não há nenhuma disputa sobre domínio internacional sobre esses locais. Ao contrário, é um reconhecimento da humanidade a existência de locais tão importantes, tão bonitos, tão relevantes para a própria humanidade. Então, o presidente Bolsonaro sabe disso quando se fala que a Amazônia é um patrimônio da humanidade, não é que ela pertença no sentido físico, no sentido de domínio territorial. Ela é um patrimônio porque ela pertence a todo mundo, ela tem a ideia de pertencer à humanidade, não a países. Ela é algo importante para todo mundo. Da mesma forma que, sei lá,
Paris é da humanidade, Londres é um patrimônio da humanidade, Nova York, as savanas africanas, as pirâmides do Egito, tudo isso pode ser chamado de patrimônio da humanidade e ninguém lá vai questionar a posse, o direito de propriedade, a soberania sobre cada um desses bens. Na verdade, quem está violando a soberania do outro agora é a Rússia, que invadiu a Ucrânia. A Rússia agora, nesse momento, outros países, Estados Unidos já fizeram isso, Reino Unido já fez isso, uma opção de gente já fez isso, já violou a soberania de outros países. Mas nesse exato momento, quem viola a soberania é a Rússia, né? E não que não pode ficar falando nada sobre respeito à soberania alheia. Elisa. Obrigada, Fernando Molica, pela opinião ao vivo aqui na CNN Brasil.